Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coutec UFMG. Nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão sobre o circuito série, falando um pouco sobre as suas características e usando vídeos e simulações para ilustrar essas características. A primeira coisa então que nós vamos fazer é lembrar da analogia que pode ser usada entre um sistema como esse de cima, onde nós temos um corpo em queda livre, e aqui a gente sabe que o corpo tem uma energia potencial gravitacional associada a ele, e a gente pode fazer essa analogia entre a energia potencial gravitacional e a energia potencial elétrica, ou potencial elétrico. Então, como que isso acontece aqui no primeiro sistema? A gente sabe que o prédio aqui, a construção, ela eleva o potencial dessa massa. Então, quando a pessoa ela sobe o prédio até o último andar, aqui, por exemplo, ela sai de um nível zero de energia potencial gravitacional, que é aqui o chão, e vai para um nível elevado aqui, que depende então dessa altura. Então, esse prédio eleva a energia potencial associada a esse corpo. À medida que ele vai caindo, a sua energia potencial ela vai diminuindo, ela vai sendo transformada em energia cinética, e aí a cada nível, a cada andar, eu vou ter um potencial gravitacional menor. Então, vai de um máximo até o potencial zero, que é o potencial de referência nesse sistema, que é o chão. No circuito série, nós vamos lembrar aqui como que é o esquema dele, né? A gente liga um resistor, o começo de um resistor no final do outro, gerando essa associação, essa fileira de resistores. E aí a gente liga o ponto positivo, terminal positivo da fonte no início dessa associação e o terminal negativo no fim dessa associação. Aí a gente vai ter uma coisa parecida em termos de potencial elétrico. O que acontece? A fonte, ela provoca uma elevação de potencial do seu ponto negativo em relação ao ponto positivo. Então, observem que, como esse ponto A está ligado no positivo, ele tem esse mesmo potencial elétrico. Então, o que a gente já viu? Que à medida que a corrente elétrica... Então, a gente sabe que a alimentação do circuito vai gerar uma corrente elétrica, nós já sabemos por quê, que vai passar aqui por toda essa associação, ela é a mesma corrente, e a cada passagem dessa corrente, a gente vai ter uma queda de tensão entre os terminais de cada resistor. Então, entre o terminal A e B, a gente tem uma queda de tensão V1. Entre o terminal B e C, uma queda de tensão V2, e aqui entre C e D, uma queda de tensão que a gente vai chamar de V3. E aí é como se a gente estivesse nesse prédio, olha, a passagem da corrente a cada resistor provoca uma diferença em relação, uma diferença de potencial entre esses pontos aqui. Então, essa energia elétrica está sendo transformada em outro tipo de energia, a gente pode lembrar do efeito Joule, e é o que acontece como aqui. Ela vai caindo até chegar ao nível zero de potencial, que a gente pode considerar sendo como o negativo da fonte. Essa simulação, esse vídeo que eu vou deixar aqui como referência para vocês, ele ilustra bem essa analogia. Ele mostra essa diferença de potencial elétrico sendo ilustrado como um degrau mesmo de uma altura que é fornecida a uma ponta do circuito. Então é interessante para a gente entender justamente a comparação entre um potencial gravitacional e o potencial elétrico. Então, o que ele vai mostrar aqui é que aqui a gente tem, então, um circuito com uma lâmpada, uma pilha, um circuito em corrente contínua, e a corrente elétrica está sendo representada por essas bolas vermelhas, que são as cargas, os elétrons livres, ou que se a gente pensar na corrente convencional, que são de cargas positivas, né? As cargas que se deslocam
no condutor e passam através de uma lâmpada que aqui está representando o nosso elemento resistivo. Então, o que a gente vai ver, agora que a gente roda a simulação, é que quando a gente liga essa pilha no circuito, olha só, ela provoca exatamente uma elevação de potencial elétrico entre o seu ponto negativo e o seu ponto positivo. E olha, o ponto positivo que está ligado no início da lâmpada, ele está no mesmo potencial, tá vendo? A mesma altura aqui do positivo da pilha. E o negativo, ele está conectado lá no final da lâmpada, olha. Então, o ponto final aqui, o terminal final da lâmpada tá no mesmo nível. Então, a gente pode ver esse em termos de nível mesmo, de altura, ilustrando essa diferença. E aí, olha só, essa diferença, essa altura que vai fazer com que as bolinhas se desloquem. Se elas estiverem no mesmo nível, ou seja, se não tiver diferença de potencial, a gente vai ver que elas não vão circular. Aqui elas têm um degrau para descer. Então é isso que a gente consegue visualizar. Então aqui a gente tem a circulação de corrente. A corrente ela atravessa a lâmpada e volta pro negativo da fonte. Então a gente tem uma força elétrica aqui. E a gente tem a tensão, olha, a tensão ela é associada a essa energia potencial que é dada às cargas que estão se deslocando. Então, elas assumem a energia potencial. Nesse ponto aqui do vídeo, ele vai ilustrar aqui, se não houver diferença de potencial elétrico, olha, elas não vão se deslocar no condutor. Elas não têm esse desnível, né? Então, é isso que a gente vai ver na sequência aqui. Somente quando acontece esse desnível é que a corrente vai passar, e é isso que ele está mostrando. E aí é interessante observar que quanto maior o desnível, mais acelerada vai ser essa passagem das cargas. E aí a gente pode lembrar que a corrente elétrica ela tem a ver com essa velocidade que a carga está passando. Porque corrente elétrica é carga por tempo. Então, se a gente está observando aqui nesse ponto do circuito, por exemplo, na entrada da lâmpada, a gente vai ver que quanto maior a diferença de potencial, a voltagem, mais rápido as bolinhas vão cair. Ou seja, para uma mesma lâmpada, a lâmpada não mudou, ela tem uma resistência R, para a mesma lâmpada, então, quanto maior a diferença que eu provoco aqui, o degrau que eu provoco, então, aumentando a tensão, a diferença de potencial, mais acelerado as bolinhas vão descer, ou seja, maior a corrente elétrica. Então, a gente já começa a lembrar aqui da lei de Ohm também, que é o V igual a RI, ok? Se a gente aumenta o V para a mesma resistência, a gente vai ter uma corrente maior. E a gente consegue perceber isso. Quanto maior esse degrau, olha lá, mais rápido as bolinhas vão cair. Tudo bem? A próxima ilustração simula um circuito série com 3 lâmpadas, que representam os nossos elementos resistivos, e uma fonte de tensão que continua sendo a pilha. E aí a gente pode observar que a pilha causa a mesma elevação de potencial elétrico do seu terminal negativo para o positivo e que o início da primeira lâmpada está ligado aqui, ó, ele tem a mesma altura que o positivo da pilha. Da mesma forma, o negativo da pilha está ligado no final da última lâmpada, dando aqui como referência o potencial zero, o nível mais baixo de potencial elétrico, né? Associando com a altura, essa altura sendo associada com o potencial elétrico. E aí a gente vai observar que vai ter um fluxo de carga através das 3 lâmpadas e, especialmente, a gente pode notar o quê? Que a cada passagem da corrente, das bolinhas, a gente tem uma queda de tensão entre o ponto que ela entra na lâmpada em relação ao ponto que ela sai. Então, tem uma queda de altura, de nível aqui,
a cada passagem da corrente por cada lâmpada. E essa altura é representada por essa diferença de potencial, que é a tensão. Então, a gente mostra que as 3 quedas de tensão nos 3 resistores. E aí é interessante a gente ver que a soma dessas quedas, se a gente pegar o tamanho da setinha e juntar, ela tem que ser exatamente igual à elevação de tensão provocada pela fonte. Se a gente põe para rodar, a gente vai perceber isso, e a gente vai lembrar também que a corrente elétrica que passa nas 3 lâmpadas, ela é a mesma, ela tem o mesmo valor, e ela vai ser representada pela seta azul aqui. Então, o valor da corrente, o tamanho da seta é o mesmo para cada lâmpada, é a mesma corrente. E aí a corrente, ela passa e volta, ela não, né, não some, a gente só tem um fluxo de cargas aqui que sai do positivo e volta para o negativo, a corrente não diminui em hora nenhuma, não se altera. E aí, a gente pode, vou destacar aqui o ponto em que nós comparamos esse total com essa soma aqui de quedas. Então, observem só, o vídeo vai mostrar essa comparação entre a elevação da fonte e a queda nos resistores, mostrando o que a gente vai ver mais para frente, o que é a lei de Kirchhoff das tensões. Então, para a gente, por enquanto, essa lei ela está sendo mostrada aqui, que é o que a gente viu no vídeo. A soma das quedas de tensão tem que ser igual à tensão da fonte, a tensão total da fonte. E a corrente total, olha, ela é a mesma para os 3 resistores. Como que a gente acha o valor dessa queda de tensão? Aqui, se os resistores forem iguais, como no caso das lâmpadas, a gente simplesmente vai dividir essa tensão por 3. A gente sabe que V1, V2 e V3 vão ser iguais, que é, então, esse valor dividido por 3. Mas, se a gente não tiver essa relação, a gente vai ter que usar a lei de Ohm. Então, para calcular V1, V2 e V3, a gente vai ter que usar o valor da resistência desses resistores. Então, só para lembrar, a gente coloca aqui a expressão da lei de Ohm, mostrando que a tensão em cada resistor, a queda de tensão, ela pode ser calculada através da lei de Ohm. Corrente no resistor vezes resistência. Essa corrente, no caso do circuito sério, ela é a mesma para todos os resistores, e aí eu vou usar esse valor conhecido de R para calcular o VR. Então, tem aquele resumo que nós já fizemos, ele aparece aqui. A queda de tensão em cada resistor é calculada pela lei de Ohm, a soma das quedas de tensão deve ser igual à tensão da fonte, a potência nós já comentamos também, ela já mostramos como ela pode ser calculada, e a soma das potências também em cada resistor, ela tem que ser igual à potência total fornecida pela fonte. Aqui eu vou usar o Tinkercad como simulador de circuitos para ilustrar o circuito série e o que nós já vimos de característica, e também falar um pouco sobre medição de tensão e corrente, e mostrando as quedas de tensão, os potenciais, etc. Então, aqui no nosso simulador, nós temos a fonte de tensão com uma tensão igual a 20 volts, ela é ajustável, aqui eu posso alterar o valor dessa tensão, por isso que eu escolhi essa fonte. Eu poderia ter colocado uma bateria com uma tensão fixa, no caso de 9 volts, mas eu escolhi colocar a fonte para justamente poder alterar esse valor da voltagem. Aqui, então, eu só coloquei para ilustrar que o efeito desse elemento é o mesmo desse, ok? A única vantagem aqui é que eu posso controlar o valor dessa tensão. Então, eu vou tirar a minha bateria da simulação. E aí, o que a gente tem aqui? 3 resistores em série, um resistor de 1K, então se a gente clica aqui, nós podemos ver o valor do elemento,
um resistor de 1.2K e em série com um resistor de 1.8K, ok? E aí a gente fez essa ligação, associação em série. O que eu quero mostrar para vocês primeiramente é como fazer a medição de corrente. Então, o nosso simulador ele tem um elemento, um instrumento que é o multímetro. Então, ele está representando aquele multímetro que a gente conhece. Aqui, simplesmente, para a gente escolher se a gente quer medir a tensão, corrente ou resistência, a gente seleciona o modo de operação aqui. Então, eu vou colocar para medir a amperagem ou a corrente, ok? E aí, como que a gente mede corrente? A corrente é uma medida através. Então, essa corrente ela passa através dos condutores, através dos resistores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que interromper o ponto onde eu quero, do circuito onde eu quero medir essa corrente, introduzir o amperímetro em série com o circuito. Então, de forma que a corrente ela passe através do amperímetro, como se o amperímetro fosse um elemento aqui, como um resistor. Então, vamos medir. Então, aqui a gente tem a fonte de potencial positiva, a corrente vai sair do positivo, corrente convencional, vamos lembrar disso. Sai do positivo, passa pelos resistores e volta para o negativo da fonte. E aí eu vou fazer a medição de corrente nos 3 pontos aqui. Primeiro eu vou fazer nesse ponto A. Então, o que eu tenho que fazer? Eu só vou deslocar aqui, que isso é só uma marcação de texto para a gente destacar os pontos, tá? Vou deixar o ponto A aqui. Aí eu tenho que abrir esse circuito, eu tenho que colocar esse amperímetro aqui de forma que o fio entre no amperímetro, saia do amperímetro e entre no resistor. Então, eu vou apagar esse condutor, aí eu vou fazer a ligação da seguinte maneira. Aqui, ó, a gente vai ligar o positivo da fonte em vermelho lá no positivo do amperímetro. Vou colocar aqui na cor vermelha, ok? E aí, essa corrente ela vai sair do positivo, vai entrar no amperímetro, passar aqui, ele vai fazer a medição e vai sair pelo ponto negativo do amperímetro em direção ao resistor. Tudo bem? E aí, a gente pode ver que é uma variável através. Isso é importante a gente lembrar. Ok? Então, eu preciso interromper o circuito, fazer a conexão novamente e depois ligar e fazer a medição. Então, eu vou voltar aqui para o meu ponto A, o meu ponto só para marcar o potencial, né? O ponto A refere-se ao potencial positivo da fonte. E observem que eu coloquei aqui também o ponto D. O ponto D, como a gente falou e como a gente viu lá naquela outra simulação, é um ponto de referência de zero potencial elétrico. É como se ele fosse aquele nível mais baixo lá na nossa simulação. E aí a gente usa essa nomenclatura terra, ground. A gente vai ver que existe um símbolo para ele. Esse simulador aqui não tem, por isso que eu escrevi aqui, olha, terra. E esse ponto aqui é a nossa referência de zero de potencial elétrico, como se fosse o nosso solo mesmo no sistema lá do prédio, da massa, falando de energia gravitacional, ok? De potencial gravitacional. Então, aqui é a nossa referência de potencial elétrico, que está aqui ligado exatamente no negativo da fonte. Então, entre D e A, existe uma diferença de potencial de quanto? De 20 volts, dado justamente fornecido por essa fonte de tensão. Então, o que eu vou fazer agora é ligar a fonte e aí a gente vai conseguir verificar aqui a corrente elétrica. Bom, antes da gente rodar a simulação, é preciso prever quanto de corrente que nós vamos ter nesse circuito série. Então, eu coloquei aqui os valores das resistências e coloquei a expressão que a gente usa para o cálculo da resistência total. A resistência total é essa resistência, ou resistência equivalente, é uma resistência representativa. Ela representa o efeito da ligação dessas 3 resistências em série. Então, para representar em termos de quê? Em termos de corrente total, a gente soma as três resistências, acha o RT
e acha o I total. Então, o nosso circuito equivalente é como se a gente tivesse a fonte de tensão VT, que no nosso caso tem 20 volts. Aí a gente tem, então, um resistor representativo, ele está representando aqueles outros três de forma mais reduzida, né? Através somente de uma resistência. E aí a gente teria aqui o nosso R total. No caso do circuito sério, a gente tem que somar as resistências. Então, quanto que a gente espera? A gente vai pegar VT, que é 20 sobre 4 kΩ, eu somei então 1K com 1K2 com 1K8, que dá 3 com 4 kΩ, ou seja, 4 vezes 10 a 3 ohms. Então, 20 dividido por 4 vezes 10 a 3, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. E aí eu troco essa representação aqui de 10 a menos 3 pela representação do milli. Então, milli é 10 a menos 3 e o K é o 10 a 3. Tá ok? Como está mostrado, como eu destaquei aqui. Então, no circuito equivalente, a gente observa, olha, existe uma corrente total que vai ser a mesma corrente que vai atravessar os três resistores. Então, se a gente volta aqui na nossa simulação e colocamos para rodar, olha, aparece exatamente o previsto. A própria fonte aqui já está mostrando o valor da corrente que está saindo dela, digamos assim. Então, olha, eu tenho 20 volts, 5 miliamperes, que está sendo medido nesse ponto, entre o ponto A e o início do resistor, né? Que em termos de potencial elétrico é o mesmo ponto, olha. Quando eu ligo o amperímetro ele funciona como se fosse um fio mesmo. Então, em termos de potencial, a ligação do amperímetro, ó, eu vou manter aqui, continua tendo o mesmo potencial. Não teve queda de tensão aqui. O amperímetro ele funciona como se ele tivesse uma resistência nula. Ele não oferece resistência para o circuito. Então, a corrente passa através dele e não provoca queda de tensão. Esse ponto A, em termos de potencial, de valor de potencial, ele é o mesmo na entrada e na saída do amperímetro. Qual o potencial que a gente tem aqui? Se o negativo é 0 volts, o positivo só pode ser 20 volts. Então, esse ponto A tem o potencial de 20 volts. Aí eu queria mostrar para vocês também que em qualquer ponto que nós façamos essa medição de corrente, nós vamos ter que medir obrigatoriamente o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer aqui é desconectar o amperímetro desse ponto, ok? Eu vou voltar com o ponto A aqui, vou ligar direto lá no positivo da fonte, como estava anteriormente, ok? E aí, vou deixar aqui o ponto A, vou conectar esse amperímetro agora aqui no ponto B. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos interromper aqui esse trecho. E aí, a mesma coisa, ó. Coloco o amperímetro aqui, pego esse terminal que antes estava ligado aqui direto e entro lá no positivo do amperímetro. Vou deixar em verde mesmo aqui, para a gente não confundir. E o negativo vai aqui entrar, então, no próximo resistor, no R2. E aqui, então, vai ser o ponto B. E aqui também a gente vai ter um ponto que é o mesmo ponto de potencial. Ponto B também. Ok? Então, só para lembrar que esse ponto, em termos de potencial, ele é o mesmo. E aí, se nós rodarmos aqui, nós temos que medir o mesmo valor. Então, isso mostra que a corrente que passa aqui é exatamente a mesma que passa aqui, vai ser também a mesma que passa aqui e a mesma que passa aqui. Se nós trocarmos o amperímetro de lugar, a gente vai ver isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou trocar o amperímetro de lugar, colocando aqui nas outras duas possibilidades, né? O ponto C e no ponto D. Eu queria que a gente observasse agora como é feita a medição de tensão ou de voltagem
no resistor ou no circuito. A tensão, ela é uma variável que é medida entre dois pontos. Então, ela é uma diferença de potencial. Ela é a diferença de potencial de um ponto e do outro. Ou seja, é o valor absoluto do potencial. Por exemplo, se eu quero medir a diferença entre A e B, eu vou pegar o potencial de A e subtrair pelo potencial de B. É isso que esse instrumento faz. Ele calcula essa diferença. E aí, como que é o procedimento para nós medirmos uma diferença de potencial? O voltímetro, ele sempre entende que ele está medindo uma queda de tensão. Então, quando a gente liga o positivo num ponto qualquer, vou colocar aqui o positivo no ponto A, e aí, o que ele vai entender? O ponto que a gente coloca ligado no seu positivo, ele sempre vai ser um ponto que ele vai considerar de maior potencial. Então, fiz aqui a conexão do voltímetro. O positivo, a ponta de prova vermelha, ela sempre vai estar, o voltímetro ele vai entender que o ponto que está ligado aqui no vermelho é o ponto de maior potencial. E o ponto que está ligado no preto é o ponto de menor potencial. Então, ele sempre vai pegar esse valor de VA, a tensão, o potencial em A, e vai subtrair de B. O que pode acontecer? Pode acontecer desse voltímetro indicar um valor negativo. E isso significa, então, que o voltímetro ele foi ligado invertido. A ponta de prova vermelha foi colocada no ponto de menor potencial e a ponta de prova preta no ponto de menor potencial. Vou fazer isso para a gente ver mais para frente, tá? Mas aqui, vamos só destacar a medição, olha. Eu estou fazendo uma medida entre dois pontos, ok? Então, só para lembrar que esse equipamento ele está ligado em paralelo aqui com o meu resistor. E ele não provoca um desvio da corrente elétrica, porque é como se o voltímetro tivesse uma impedância, uma resistência infinita. Então, a resistência aqui é tão alta que nenhuma corrente vai passar por aqui. Ela vai passar toda pelo resistor. Então, ele não influencia ele não influencia no funcionamento mesmo do circuito, na corrente, enfim. Tá? Ele está ali medindo só essa diferença de potencial. Então, como que a gente faz para prever quanto de potencial que nós vamos encontrar aqui nesse resistor que nós chamamos de V1? A gente tem que calcular essa diferença. Então, eu preciso saber quem é o V1 ou VR1. Vou chamar então de VR1. O VR1 é a queda de tensão entre o ponto A e o ponto B. Então, é um VAB. O VAB é a diferença entre o potencial A e o potencial B. Como que eu sei quem é VR1? Eu vou usar a lei de Ohm. Então, na lei de Ohm, a gente sabe que isso aqui é o R1 vezes a corrente no R1. Só que a corrente no R1 é justamente a corrente total. Então, isso aqui é R1, porque é o circuito série, né? Vezes I total. O nosso R1 é de 1K e a corrente é de 5 miliampere. Isso aqui, ó, 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 3, corta, e a gente tem, então, uma tensão de 5 volts, uma diferença de potencial de 5 volts nesse resistor. Mesma coisa a gente pode fazer para os outros. VR2 vai ser um R2 vezes IR2. No caso, o IR2 também é igual a corrente total. Então, a gente vai ter R2 vezes I total, certo? E aí, o nosso R2 é 1,2 kΩ vezes 5 miliampere. Então, isso aqui vai cortar novamente e aí a gente vai ter 1,2 vezes 5, resultado aqui dando então 6 volts. Mesma coisa, por fim, para o resistor R3. Então, VR3 vai ser R3 vezes I3 e R3. Aqui, R3 vezes I total novamente.
E aí, o que a gente vai ter? R3 vezes, desculpa, o R3 nosso, a gente já sabe, é 1,8K vezes 5 miliampere. Isso aqui também vai cortar, né? E aí a gente tem um resultado de 9 volts. Observem que a soma das quedas de tensão, ela bate exatamente com o V total da fonte. Então, o V total é V1 mais V2 mais V3. O V total, que é 20, tem que ser igual a 6, a 5, né? Mais 6, mais 9. Então, isso aqui tá batendo. 20 tá dando a mesma coisa. 20 volts, 20 volts, ok? Então, a soma dessas quedas de tensão tem que ser igual a soma igual a tensão da fonte que nós estamos com a qual nós estamos alimentando o nosso circuito. Então, se a gente rodar aqui a simulação, a gente vai medir, olha, os 5 volts esperados. E aí, o que eu posso fazer aqui para vocês perceberem é inverter essas pontas de prova. Ligar essa ponta vermelha no B e a ponta preta no A para a gente ver o que acontece. Olha só, o que nós vamos ter aqui é justamente um sinal negativo na medição. Então, ele está considerando que o ponto A é... Desculpa, que o ponto B, né, que foi onde eu liguei a ponta de prova vermelha, é mais positivo, mas a gente sabe que não é. Portanto, quando ele pega VB menos VA, ele encontra menos 5 volts. Tudo bem? Então, a gente sempre tem que colocar a ponta vermelha no ponto de potencial que a gente acredita que seja o maior. Por que a gente espera que esse ponto A tenha um potencial maior do que esse ponto B? Justamente pelo que a gente já observou. Como a corrente sai aqui do ponto de maior potencial, que é o ponto A, e vai passando nos resistores, provocando as quedas de tensão, a cada ponto aqui, depois dessa passagem, né, no final de cada resistor, eu tenho uma diminuição de potencial. Então, justamente, eu vou esperar que esse ponto em termos de potencial tenha um potencial maior do que esse B, que o B seja maior do que o C e que o C seja maior que o B, ok? Aí eu liguei já também o voltímetro para a gente medir o VR2 como esperado, e aí a gente vai ter 6 volts, batendo com os nossos cálculos. Próximo aqui, então, que tem que ser medido é o potencial em VR3, que nós calculamos como sendo 9 volts. Antes de medir o potencial VR3, eu coloquei aqui os potenciais de maneira mais organizada. E para destacar que o VR1 é um VAB, diferente do potencial entre A e B, que é a mesma coisa de pegar o potencial em A e subtrair pelo potencial em B. A gente achou 5 volts de acordo com o cálculo usando a lei de Ohm. Mesma coisa para o VR2, que é um VBC, VB menos VC, que pelas nossas contas é de 6 volts. E aqui o VR3, que é a queda de tensão em R3, é um VCD, que é um VC menos VD, que é igual a 9 volts. Isso tudo, então, tem que dar igual, a soma dessas quedas tem que ser igual à tensão da fonte, que é o que a gente já viu anteriormente. 20 é igual a 5 mais 6 mais 9, e aí bate 20 volts de um lado e 20 volts do outro. Então, aqui estamos medindo o VCD e bateu com os nossos cálculos, 9 volts. Se nós voltarmos aqui à ilustração da simulação que nós analisamos, a gente vai ver que o que nós calculamos lá com o circuito foram essas quedas de tensão nas lâmpadas, ou seja, essas diferenças de potencial, essas voltagens aqui, olha, representadas pelas setinhas.
No nosso caso, o tamanho das setas seria, no caso do circuito que a gente acabou de fazer, né? O tamanho das setas seriam diferentes porque a gente tinha, naquele caso, resistores diferentes. E o que eu quero mostrar para vocês agora é o que é o potencial elétrico. Então, o potencial absoluto, digamos assim, e não uma diferença de potencial, que a gente tem uma diferença, né? O potencial ele é sempre dado em relação a uma referência. Então, no nosso caso aqui, a referência de potencial, como também nós marcamos lá no outro circuito, é o negativo da fonte. A gente considera esse negativo como o nosso 0 volts. E é como se ele fosse um terra mesmo. Tá vendo que ele é o nível mais baixo aqui, entre todos esses níveis? Então, essa aqui é a nossa referência em termos de potencial elétrico. Então, toda altura medida em relação a esse nível, ela vai me dar o potencial naquele ponto. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, se a gente pega uma setinha e liga esse ponto de cima, que é o positivo da fonte, até embaixo, a gente vai ter uma seta inteira, que é justamente esse tamanho de 3 vezes as setinhas menores. É isso? Se a gente mede o ponto do início aqui dessa lâmpada até o zero de referência, o chão aqui, a gente vai ter esse mesmo potencial, ok? Então, o potencial nesse ponto aqui, olha, é o mesmo desse, eles estão na mesma altura. Aqui, esse ponto também do final da segunda lâmpada ligado aqui no começo final da primeira, no início da segunda, também está no mesmo potencial, tá vendo? Eles estão na mesma altura aqui dessa chapinha em relação a essa que é a referência. E aqui também. E aí, a gente pode falar que cada altura dessa aqui representa o potencial. Mas como que eu calculo isso? Aqui a gente já sabe que, como está ligado no mais da fonte ou da pilha, ele vai ter exatamente o potencial total da pilha. Então, se no nosso caso lá era 20 volts, é 20 volts que a pilha oferece em relação a quê? Ao zero. Então, daqui para cá tem 20. Então, todo mundo que está aqui tem 20 volts de potencial. Mas e esse potencial dessa segunda altura? Como que eu vou saber? Eu vou fazer o potencial de 20, que é essa altura, menos essa diferença. Como que eu sei essa diferença? Calculando a queda de tensão, como nós fizemos. Então, no caso lá do nosso circuito, do exemplo, a gente tinha 20, aí o primeiro resistor tinha uma queda entre os seus pontos A e B. Então, vamos supor que aqui é a A, todo esse trecho representa o ponto A. Todo esse trecho representa o ponto B do nosso circuito. E aqui todo esse trecho, toda essa chapa representa o ponto C e por fim o ponto D, que é o ponto terra. Então do ponto A para o ponto 0 eu tenho 20 volts. E do ponto B para o ponto 0 eu tenho 20 menos 5, então eu vou ter 15 volts. Então se eu pego o meu multímetro e meço do ponto B para o ponto 0, eu vou ter 15 volts. E aqui no ponto C, eu vou pegar esse 15 volts, que é essa altura, menos essa diferença. Essa diferença, no nosso caso, era de 6 volts. Então, eu vou pegar 15, que é essa altura total, menos essa diferença, e vou pegar essa altura, que é esse ponto até aqui. Tudo bem? E aí, eu vou ter 9 volts. Bom, voltando para o nosso circuito, como que a gente poderia medir os potenciais absolutos desses pontos A, B, C e D? Nós podemos fazer da seguinte maneira: a gente conecta o negativo do nosso voltímetro lá no ponto D, que é o ponto de 0 volts. E aí, tudo que a gente for medir com a ponta de prova vermelha vai ser em relação ao 0 volts. Então, se eu coloco a ponta de prova vermelha, por exemplo, lá no ponto A, o que a gente vai ter? A gente vai estar medindo o ponto A em relação ao terra, que é como se a gente estivesse medindo essa altura que a gente fez a analogia, né? A altura do ponto A até o nível mais baixo.
E aí eu vou colocar aqui a cor vermelha só pra gente ver. Então, se eu rodar essa simulação, olha lá, 20 volts, que é o potencial exatamente da fonte, né? Já que esse ponto está ligado no mais da fonte, ok? Se a gente pega a ponta vermelha e agora faz a ligação no ponto B, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto B, valor do ponto B, vou colocar aqui no resistor, porque a conexão ela só pode ser feita aqui nesses terminais. Então, vou colocar lá no ponto B, ok? Tudo isso aqui, ó, todo esse trecho, a gente pode até colocar de cor diferente aqui para destacar. Olha, todo esse trecho em vermelho tem, é o ponto A, constitui o ponto A. Em termos de potencial, toda essa parte desse fio aqui, ele tem o mesmo potencial, como se fosse aquela chapinha. Não tem queda de tensão no fio, porque o condutor não tem resistência. Mesma coisa aqui, ó, como se a gente tivesse aquela outra chapinha na altura B e assim por diante, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nesse fio roxo, eu vou estar medindo esse mesmo potencial, que se a gente rodar aqui, olha, 15 volts, ok? Mesma coisa a gente pode fazer colocando o fio aqui no ponto C. Então, vou colocar aqui também em vermelho. E aí, ó, se eu rodar, olha lá, 9 volts. Ok? 9 volts em relação ao zero. E, por fim, aqui a gente não precisaria medir, né? Porque não vai ter diferença de potencial. A gente pega esse ponto vermelho e liga também no ponto D, que é a nossa referência. A diferença de potencial é simplesmente zero, tá? Então, vou colocar aqui mais organizado para a gente enxergar. Então, eu tô ligando isso aqui, olha, também lá no meu ponto D. Aí, ó, qual que é a diferença de potencial? A diferença de potencial é zero, tá? Não tem... Eu tô no mesmo ponto de potencial, tô pegando zero menos zero, tá ok? Então, é isso, gente. É importante que vocês diferenciem o que é o valor do potencial no ponto, num dos pontos, dos nós, a gente vai ver mais pra frente, a gente vai dar o nome desses pontos aqui de potencial de nó e as diferenças de potencial, tudo bem? Então é isso, até a próxima aula, obrigado.